começa a última peregrinação de Paulo, desde a volta dele a Jerusalém e até a sua ida até Roma. E desse capítulo 21 até o final do livro de Atos, será uma história só. Ele é um compêndio apenas, onde nós começaremos hoje a estudar o retorno de Paulo até Jerusalém. Ele estava na sua viagem, onde nós estudamos nos domingos passados, e hoje nós vamos entrar então no capítulo 21, e eu gostaria de pedir que você mesmo sentado acompanhe a leitura que faremos. Atos 21, de 1 até 16, diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, Senhor Deus, de falar aos nossos corações, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Que saímos aqui edificados, Senhor Deus, impactados e transformados pela tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar um pouco sobre a vontade de Deus. Vontade. O que é vontade? Ultimamente tivemos uma das maiores ondas de calor do Brasil. Não sei se você sabe, mas para este mês foi muito incomum o calor que nós tivemos. E no calor a gente tem vontade de várias coisas. Dizem que a maior vontade é de ter um ar-condicionado. A segunda maior vontade é ter dinheiro para poder comprar um ar-condicionado e pagar a conta. Eu me contento com um sorvete nesse calor. Hoje de manhã, na hora do almoço, eu tomei um picolé depois do almoço. E sempre eu gosto das frases que tem no picolé. Eu nunca vi aquela vale outro picolé. Mas eu vi uma frase que dizia assim: dinheiro não compra felicidade, mas compra sorvete, que é quase a mesma coisa. Temos muitas vontades quando está calor. Na verdade, temos muitas vontades na nossa vida como um todo. A vida se resume a cumprir as vontades da nossa vida. Normalmente, somos impelidos, somos induzidos a fazer as coisas em função da nossa própria vontade. Se temos vontade de algo, fazemos. Se não temos a condição de fazê-lo, trabalhamos, lutamos para conseguir cumprir essa vontade, seja nossa, seja do cônjuge, seja dos familiares, mas de alguma maneira a nossa vontade, o nosso desejo, ele acaba impelindo a gente a fazer algo. É aquilo que move
as nossas vidas a fazer a obra. Isso é o poder que nós temos da vontade. Nós somos impelidos por vontades. Às vezes temos vontades que são boas, são saudáveis. Temos vontades também que não são tão saudáveis. E temos até vontades que são pecaminosas, que a Bíblia chama de desejos carnais, as concupiscências, né, que nós devemos refreá-las, né, de maneira que uma pessoa, um crente que vive uma vida espiritualmente sadia, é aquele que sabe dizer não àquelas vontades suas que são erradas, mas sabe sim canalizar a sua vida as vontades que são boas. E hoje nós vamos estudar e ver que Deus também tem vontades. Assim como nós temos, cada um de nós temos vontade, Deus também ele tem vontades. Ele quer coisas, Deus ele deseja coisas, não apenas dele mesmo, porque imagina Deus querendo alguma coisa, ele não tem falta de nada. Deus ele não tem, com relação a ele próprio, ele não tem vontades, porque tudo que ele imaginar ter, ele tem um poder para fazer na hora acontecer. A gente percebe isso desde lá do Gênesis, né? Deus ele quis criar o mundo, ele falou assim, faça-se um universo, aí, aqui estamos. Deus, a sua vontade, ela é sempre cumprida no céu, por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus tem nos ensinado, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, porque no céu a vontade de Deus sempre é feita. Mas nós vamos ver que Deus ele tem vontade com relação a nós também. E nós vemos aqui no capítulo 21 de Atos a vida de Paulo. Temos visto, na verdade, desde lá do capítulo 9, na verdade um pouquinho antes, né? A gente vê a conversão dele, mas um pouco antes a história, lá na história de Estevão, Saulo já aparece, né? Como ainda não um filho de Deus, não alguém que era convertido, mas alguém que ainda perseguia os cristãos. Mas uma coisa que a gente vai ver é que Deus, ele tinha uma vontade na vida do apóstolo Paulo. Deus sempre foi muito claro com relação ao apóstolo Paulo, qual que é a vontade que ele tinha para ele. Se você for olhar lá no capítulo 9, no versículo 15, o próprio Jesus, quando se retrata de Paulo, ele diz assim, olha, esse homem, ele é um escolhido meu, e ele foi escolhido para levar o evangelho para os judeus, para os reis e para os filhos de Israel. Para os judeus, para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Jesus, ele deixa claro a todos, não só a Paulo, mas a todo mundo, qual era a missão do apóstolo Paulo. Qual era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo. Qual era a missão dele. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem então essa missão, ele sabe que ele tem essa missão. Então hoje eu gostaria de ver com os irmãos sobre fazer a vontade de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, não apenas a nossa, mas antes de fazer a vontade de Deus, o primeiro passo de tudo isso é, precisamos conhecer qual que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida? O que Deus ele quer para mim e para você? Para o apóstolo Paulo estava claro. Deus ele tinha a vontade, o apóstolo tinha colocado claramente qual era a vontade dele para Paulo. Que ele fosse pregar o evangelho para os gentios, ou seja, os não-judeus, fosse para os reis pregar o evangelho, e fosse também para os judeus pregar o evangelho. Só tem um problema, até aqui, Paulo, ele conseguiu ir para os gentios e estava tudo maravilhoso, né? Ele ia muito bem com os gentios, mas ele ainda não tinha encontrado nenhum rei pela frente. E os judeus, para quem eles pregavam, não se convertiam muito não. Então a gente vai ver isso daí, como que isso daí funcionava. Mas e para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? O que Deus ele quer para mim e para você? Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Como que nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? E eu coloquei aqui alguns tópicos. O que nós precisamos fazer para conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas? E nós vamos ver isso baseado nesse texto de Atos capítulo 21. Eu pediria que você deixasse aberto a sua Bíblia aí nesse texto. Nós vamos ver alguns versículos. Em primeiro lugar, meus irmãos, se nós queremos conhecer a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos nos separar da nossa própria vontade. Você tem a sua vontade aí no seu coração?
pede divórcio hoje dela. Fala, hoje eu vou divorciar de você. Aí sua vontade vai falar, mas por que eu gosto tanto de você? Aí você fala, eu vou embora de casa, faz aquele drama. A gente precisa se separar. Como que a gente vê isso? Olha lá no versículo 1. No versículo 1, Paulo estava com aquelas pessoas que ele mais gostava. Ele estava com os bispos da igreja de Éfeso. Homens no lugar onde ele passou mais tempo. Onde ele dedicou mais, talvez, o ministério dele. Homens que ele tinha um apreço tão grande. E aqui, provavelmente foi visto na semana passada, né, lá no final do capítulo 21, do capítulo 20, a choradeira que não foi, quando o apóstolo Paulo reúne todos e fala, olha, nenhum de vocês mais vai ver o meu rosto. Eu não vou ver mais nenhum de vocês. E ele, no versículo 1, diz que ele o quê? Eles se separaram deles. E Paulo seguiu para a viagem. Porque, meus irmãos, se nós queremos fazer a vontade de Deus, é bem provável que nós precisaremos nos separar da nossa vontade. Porque a verdade do apóstolo Paulo, sabe qual era? É ficar lá entre os gentios. O apóstolo Paulo ele era muito bom quando ele pregava para os gentios, para os não-judeus. Sabe o que acontecia? A gente viu isso de cidade em cidade, ele ia, ele pregava. Primeiro ele ia para onde? Para a sinagoga no dia de sábado. Ele chegava lá na sinagoga, pregava, o povo queria tacar pedra nele. Os judeus não se convertiam. Não sei o que acontecia. O apóstolo Paulo pregava para os judeus não se convertiam. Aí ele ia lá para os gentios, a igreja enchia. Quase todos os gentios se convertiam. Era muito bom para o apóstolo Paulo. Ele foi chamado, o chamado dele mostra aquilo que é efetivo na vida dele. Já Apolo era diferente. Apolo, ele chegava lá para os judeus, pregava e quase todos os judeus se convertiam. Por isso que tinha essa briga lá em Corinto, por exemplo, que uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo. Por quê? Porque uns não iam muito com a cara de Paulo. Já Apolo, eles já parecia que tocava mais no coração das pessoas. Às vezes acontece isso, às vezes tem uma mensagem que toca mais no nosso coração. Às vezes tem pessoas que falam para a gente que toca mais no nosso coração. Isso é comum, isso em função do chamado que cada um temos do Senhor. Paulo ele era eficiente entre os gentios. Ele via que o ministério dele dava fruto. Quando ele ia na sinagoga, ele era sempre apedrejado. Então a vontade dele era continuar ceifando lá, trabalhando entre os gentios. Mas ele sabia do chamado que ele tinha. Ele sabia do chamado que ele tinha e ele colocou no seu propósito, até mesmo lá no capítulo 20, ele coloca o propósito e fala, olha, está no meu espírito que eu tenho que ir para Jerusalém. Eu preciso ir para Jerusalém. Ele precisava se separar da vontade dele. Meus irmãos, se nós queremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente tem que saber que precisamos estar dispostos, às vezes, a dizer não para a nossa própria vontade. Quantos de nós queremos saber o que Deus ele tem para nós? Quantos de nós queremos saber o que Deus tem para as nossas famílias? Quantos de nós queremos saber o que Deus tem para o nosso ministério, para a nossa igreja? Mas será que estamos dispostos a dizer não para a nossa própria vontade e seguir a vontade do Senhor? Às vezes, dizer sim para a vontade de Deus, é dizer não para a nossa vontade. Isso às vezes vai trazer tristeza para o nosso coração. Será que estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos a pagar esse preço de conhecer a vontade do Senhor, de cumprir a vontade do Senhor? Saibamos que talvez ao fazer a vontade de Deus precisaremos nos separar da nossa própria vontade. Esse é o primeiro ponto para conhecer a vontade de Deus. Mas existe um segundo ponto ainda para conhecer a vontade de Deus. É não tendo vergonha de ser cristão. Olha o que acontece lá nos versículos 4 e 5. Diz assim, encontrando os discípulos, isso quando eles chegaram a Tiro, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirados, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Meus irmãos, esses discípulos de Tiro, eles não tinham vergonha de serem cristãos. Tiro era uma cidade interessante. Não sei se você se lembra, Jesus sempre quando se referia a Tiro, e a outra cidade chamava Sidom também,
Lá em Mateus capítulo 11, Jesus ele fala assim, para algumas cidades onde ele fez milagre, ele fala assim, olha, se eu tivesse feito esses milagres lá em Tiro, eles teriam se convertido. O que nos leva a entender que não muitas pessoas se converteram em Tiro. Tiro provavelmente era um lugar onde as pessoas eram fechadas ao Evangelho. Era uma outra cidade, não estava dentro de Israel, ficava lá na Fenícia, mais ao norte de Jerusalém. E essa cidade, provavelmente, era uma cidade onde as pessoas não queriam saber muito de Deus. E num lugar onde as pessoas não querem saber de Deus, os crentes ficam mais na deles. É sempre assim. Eu não sei se acontece isso com você, se você trabalha num lugar onde as pessoas não querem muito saber de Deus. A tendência nossa é ser mais politicamente correto, fazer umas caras de paisagem, né? Engolir uns sapos, né? E aí o que você acha? Não usar muito o evangeliquez, né? Não falar muito que bênção, amém, né? Já em lugares que onde todo mundo é crente, né? Às vezes a gente começa a fazer uma reunião no trabalho, às vezes a gente faz até uma oração para começar, né? A gente jamais se liberta um pouco mais. Mas no lugar onde as pessoas não são crentes, nós quando somos crentes temos a tendência a ficar um pouco mais retraídos. A gente não quer muito mostrar que a gente é crente. Mas aqueles discípulos lá não. Olha que lá no versículo 5, eles foram lá na praia e ajoelhados, começaram a orar ajoelhados na praia. Eu imagino o povo que estava na praia lá dizendo, o que esse bando de doido está fazendo ajoelhado? Foi tudo de roupa para a praia. Começa assim, né? Ninguém vai orar de maiô, short, sunga, né? Foram para a praia para fazer oração, para despedir. Se ajoelharam no meio da praia, eu imagino lá todo mundo lá se banhando. E aquele bando de doido lá no meio da praia, ajoelhando e orando. Meus irmãos, eles não tinham vergonha de dizer que eram crentes. Eles não tinham vergonha de mostrar a sua fé. Sabe por quê? O que isso tem a ver com conhecer a vontade de Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Porque na grande maioria das vezes a vontade de Deus vai ocorrer e vai resultar de que Deus ele vai precisar revelar através de nós que nós somos filhos dele. E que Deus vai mostrar a glória dele através das nossas vidas. E nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço, de não ter a vergonha de que somos cristãos. Porque a vontade dele, ela geralmente irá fazer com que Cristo seja revelado em nós, para os não crentes. Não aqui dentro da igreja. Eu costumo dizer que a nossa velhinha, quando chega aqui já tem a luz de Cristo. A nossa velhinha não faz tanta diferença aqui, porque aqui temos a luz de Cristo. Mas quando a gente vai lá onde o mundo está em trevas, é ali que nós precisamos brilhar. É ali que a vontade de Deus vai se revelar nas nossas vidas. Por isso não precisamos ter vergonha. E não devemos ter vergonha de ser cristãos. Se queremos saber a vontade de Deus nas nossas vidas, não devemos ter vergonha, meus irmãos, de sermos cristãos. Em terceiro lugar, liberando o perdão. Veja no versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Meus irmãos, Paulo, aqui no versículo 8, ele diz que vai até a casa de Filipe, que era um dos 7. Que 7? Um dos 7 escolhidos lá no capítulo 6 dos diáconos. Lembra? O que estava acontecendo lá? Pedro, os discípulos, eles precisavam ficar tomando conta da divisão, dos mantimentos, daquilo que vinha, das ofertas. Ele falou, olha, não, vamos escolher 7 diáconos, 7 homens, 7 servos do Senhor, homens cheios do Espírito Santo. E a eles nós vamos impor as mãos e eles vão ficar cuidando dessas coisas. Um deles era Filipe, um desses daqui. Só que, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele matou um dos 7. O apóstolo Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão, lembra disso? E olha um pouquinho mais para frente, lá em capítulo 22, versículo 20, explica melhor isso. Diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que o matava. Sabe o que acontecia? Sempre quando havia um apedrejamento entre os judeus, um apedrejamento que tinha caráter religioso, como aconteceu no de Estevão, porque os judeus consideravam que ele era um herege,
eles sempre pegavam as roupas dos que iam apedrejar e deixavam aos pés de um homem. Esse homem, ele era como se fosse a última testemunha que podia salvar vidas daquele que ia morrer. Se alguém alguma testemunha chegasse e falava, olha, eu sei de uma coisa que pode salvar a vida dele, ele pegava uma veste e começava a girar, aí tinha que parar de apedrejar. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu era aquele que tinha o poder de dizer, para de apedrejar Estevão. Por isso que ele fala, eu consenti na morte dele, eu aprovei, eu queria que ele morresse. Agora você imagina esse apóstolo Paulo agora chegando na casa de Filipe, um dos grandes amigos, talvez, de Estevão, um dos 7. E não é interessante isso, porque quando você vai olhar lá, quando a gente volta lá no capítulo 8, de 3 a 5, diz que o apóstolo Paulo, lembra que Filipe, ele morava onde? Em Jerusalém. Olha lá, vamos voltar lá no capítulo 8, versículos 3 a 5. Olha como era bonzinho esse tal de Paulo, né? 8 de 3 a 5, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha aqui, está vendo Paulo e Filipe? Paulo aqui, entrando nas casas, arrastando os crentes, levando os crentes à força. Filipe precisou deixar Jerusalém, sair da sua casa, porque se ele ficasse lá, ele ia ser o quê? Ele ia ser pego também. Precisou deixar, imagine você precisando deixar da sua casa, por quê? Porque o tal de Paulo vinha e arrastava os crentes. Eu perdi, Filipe talvez falava, eu perdi minha casa por causa desse tal de Paulo. Precisei mudar lá para Samaria, e agora ele estava lá em Cesareia, que é lá perto da Samaria. Precisou se mudar por conta dele. Agora vem esse burro então, aí vai querer se hospedar na minha casa. Meus irmãos, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos saber que nós precisamos exercer o perdão. E mais do que isso, olha o que Jesus ele nos ensina: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém vós não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nós precisamos, o perdão não é uma opção para o crente. O perdão ele é uma realidade. Muitos não têm conhecido a vontade de Deus nas suas vidas, porque vivem uma vida de mágoa com outras pessoas, uma vida de ira com outras pessoas, tem ressentimentos ainda guardados com outras pessoas. Eu preciso exercitar o perdão. Filipe tinha toda a razão para não querer liberar o perdão para Paulo. Imagine, o homem que me fez perder a casa, matou o meu melhor amigo. Ele tinha tudo para dizer, eu não quero esse Paulo na minha casa, mas ele ainda assim, ele exerceu o perdão e recebeu o apóstolo Paulo na sua própria casa. Nós precisamos, meus irmãos, exercitar o perdão nas nossas vidas. Sem o perdão, sem o verdadeiro perdão, nós não conseguiremos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda um quarto ponto, no versículo 9. Se queremos conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas, é preciso santificar-se. Santificando-se, nós conhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Veja o versículo 9. Diz que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. 4 filhas virgens. Eu imagino que para Lucas falar esse negócio de falar que as filhas deles eram virgens, quer dizer que naquela época já não era mais muito comum ser virgem, né? Aí você fala, pastor, mas hoje o negócio está mais liberal, né? Eu acho que naquela época também já estava, porque se Lucas estava falando que elas eram virgens, é porque já provavelmente, senão ele só falava que eles tinham 4 filhas só. Mas ele quer ressaltar a pureza das suas filhas. E meus irmãos, a gente vive num tempo onde parece que isso é banalizado. A gente vive num tempo onde ser sexualmente puro é algo de outro planeta. Parece que é exceção. E é algo que é até banalizado. Como os jovens falam, é careta. Ninguém mais faz isso. Meus irmãos, como é importante, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, é preciso que nós reconheçamos, meus irmãos, que
É preciso ter uma vida sexual, na área sexual, que seja segundo a vontade de Deus. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. No grego, porneia, com relação a todos os pecados de origem sexual, seja adultério, seja a própria fornicação, seja imoralidade sexual, tudo isso está envolvido aí. Por que, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, e ela até mostra, olha, a vontade de Deus é a nossa santificação. É impossível nós queremos conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas, se não tivermos bem resolvidos nessa área da nossa vida. A imoralidade sexual é algo que tem atacado as nossas vidas, as nossas famílias. Temos visto isso, o ataque às escolas com a ideologia de gênero. Temos visto isso com o atentado à família que temos tido. Meus irmãos, nós precisamos entender que a imoralidade sexual, como diz lá em Coríntios, como o próprio Paulo nos ensina aos Coríntios, que é um pecado contra o nosso próprio corpo. O apóstolo Paulo nos ensina que quando nós caímos em pecado de imoralidade sexual, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. E ele diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Agora, como é que o Espírito Santo ele pode estar usando alguém que desonra o seu próprio corpo, o seu próprio templo? Nós não podemos desonrar os nossos corpos. Os nossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, como é importante, como nós vivemos, meus irmãos, numa geração impura, no meio de uma geração que é tão impura com relação à área sexual. Nós, como igreja, precisamos tomar posição. Jovens, tomem posição. Não tenham vergonha de dizer que você é puro, que você é virgem. Guarde isso, tenha isso como um trunfo, como um troféu seu que ninguém pode tomar. Guarde isso para você. Mantenha-se sexualmente puro. Meus irmãos, Deus ele está chamando homens e mulheres para a santificação. Deus ele está nos chamando. E especialmente nesses dias onde existe tanta imoralidade, Deus ele está levantando homens e mulheres que sejam sexualmente puros, que tenham autoridade para falar e para mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu entendi esse versículo de maneira errada. Sabe por quê? Porque eu imaginava assim, bom, se eu não me santificar eu não vou nem ver Deus. Deus ele vai chegar e não vai ver. Só que tem um versículo que diz assim, que todo olho o verá. Não tem um versículo que diz assim? Peraí, mas como que ninguém verá a Deus? E fala também que todo olho verá. Se todo olho verá, todo mundo vai ver a Deus, certo? E aí, vou ver a Deus ou não vou ver a Deus? O que o autor de Hebreus está falando é, se você quer ver Deus agir na sua vida, santifique-se. Se você não se santificar, você não vai ver Deus agindo na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque santificação é algo para essa vida, não é para outra vida. Na outra vida, no porvir, nós todos vamos ver a Deus, se entregamos nossas vidas a Jesus. Mas a santificação ela é para hoje. O ver a Deus é hoje. Precisamos nos santificar hoje. Como disse, quando foi Josué que falou, santificai-vos hoje, porque amanhã vocês vão ver as maravilhas que Deus vai fazer. Meus irmãos, nós precisamos hoje nos santificar. Talvez você tenha vivido uma vida que até agora, até hoje, não é exemplo. Mas ainda hoje você pode pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu quero tomar posição. A partir de hoje, Senhor Deus, eu quero ter uma vida pura. Meus irmãos, como nós somos atacados com pornografia, com imoralidade, com tantos ataques às nossas vidas. Nós tomemos posição com relação à imoralidade sexual. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, nós não iremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos santificar. Precisamos tomar posição como pessoas, como famílias e como igreja perante essa sociedade, dizendo não à imoralidade sexual. Precisamos nos santificar. Em quinto lugar, se queremos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, precisamos saber como é que Deus fala essa vontade de Deus para a nossa vida, certo? Alguém aqui já recebeu um e-mail de Deus?
um WhatsApp, um post no Facebook. É assim que Deus fala? Pelo menos eu nunca vi ninguém falar, olha, Deus me mandou um WhatsApp. Parece que Deus não fala desse jeito. Se Ele quiser, Ele pode falar. Mas parece que Ele não fala desse jeito. Como que Deus fala? Olha lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o texto que está projetado aqui, ele fala para a gente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho, por Jesus. Através de quem que Deus fala? De Jesus, o Filho. Então, meus irmãos, se nós queremos saber, em primeiro lugar, como Deus fala, e em primeiro lugar, existe um lugar que nós podemos nos colocar e saber que Deus fala, que é a própria palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas de maneira encarnada. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era a palavra. O Logos é sempre tido como a própria palavra de Deus, como as próprias Escrituras. Então, meus irmãos, se Deus ele falou com você através da Bíblia, olha, tenha certeza e pode seguir em frente. Se você leu o texto bíblico, aquilo tocou na sua vida, você sentiu que Deus, o Espírito Santo testificou na sua vida, que um texto bíblico falou com você, tenha isso como rocha sólida onde você pode pisar. Porque isso é uma verdade, as Escrituras é um terreno sólido onde a gente pode pisar. A gente pode ter certeza que se eu li um texto bíblico, aquilo falou comigo, olha, eu posso confiar de que aquilo eu posso seguir em frente. É um terreno sólido, que eu tenho certeza que eu não vou me dar mal se eu seguir naquilo que a palavra de Deus está falando para a minha vida. Por isso que, em primeiro lugar, e mais importante, Jesus nos fala hoje pela sua palavra. É preciso que nós entendamos isso. Que, em primeiro lugar, nós precisamos, quando queremos ouvir a voz de Deus, nós possamos ir para a palavra de Deus. Se queremos ouvir onde Deus está, vamos até a palavra. Se queremos saber a vontade de Deus, vamos ler a palavra. Em primeiro lugar, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Em primeiro lugar. Falei em primeiro, porque se tem o primeiro, tem o segundo lugar também. Que é o caso que nós vimos aqui. E é o caso que eu gostaria que você lesse aí no versículo 10 e no versículo 11. Aliás, a partir do versículo 9, diz assim, que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja aqui, profecia é colocada de Ágabo para o apóstolo Paulo. Algo muito claro, ele tirou o cinto dele, amarrou as mãos, suas próprias mãos, seus pés e falou, olha, ao dono desse cinto, que era o apóstolo Paulo, vai acontecer isso. Os judeus vão tomar e vão entregar ele nas mãos dos gentios. Meus irmãos, em segundo lugar, a gente percebe também, e a gente vê isso por todo o Novo Testamento, que Deus ele levanta homens e mulheres para que possam profetizar, para que possa falar, para que Deus, através dessas pessoas, possa transmitir um recado que talvez não esteja na palavra de Deus. Algo mais específico, algo como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, algo que seja para consolar, para exortar, para confortar, que são as profecias. As profecias, elas existem sim. Homens e mulheres são levantados diante de Deus. E eu quero falar, por que eu digo isso? E eu até falei com o pastor Rodrigo, posso pregar sobre isso? Posso pregar sobre o dom de profecia? Porque parece que é um assunto onde a gente deixa fechado na caixinha lá na Igreja Batista, né? É o dom dos dons da profecia, esses dons mais miraculosos. Dom de profecia, ciência do conhecimento, dons de línguas, esses dons que talvez a gente entra numa Igreja Batista, nunca nem ouviu falar, nem foi pregado sobre eles. E às vezes, a igreja deixa de ser abençoada por conta
Os dons, porque os dons são isso, são para edificar a igreja de Cristo. Mas o dom da profecia, ele tem dois grandes problemas. Eu quero dizer para você não ter medo desse dom. O primeiro grande problema está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. 1 Coríntios 14, 29. Olha o que diz. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros? Sabe qual é o grande problema? Não é o problema de nas igrejas, seja ela qual for, pentecostal, seja ela qual for, não é o problema de existir ou não a profecia. Um dos maiores problemas é que quando a profecia ela vem, os outros o quê? Não julgam. A profecia ela vem e os outros não julgam. Não quero aqui entrar no mérito, não da profecia, que não é uma profecia, que é uma profetada, que são as casamenteiras, que falam, olha, você vai casar com aquele, você vai casar com aquele. Isso aí toda igreja, pelo menos antigamente tinha, né? Mas, quando existe uma profecia, como existe essa daqui? E aqui é isso que acontece, porque não foi só Ágabo que falou para Paulo, olha, vão te maltratar lá em Jerusalém, não vá. Outros homens lá em Tiro também, olha lá, a gente viu lá em Tiro, no capítulo 20, que estava falando, olha, eles, pelo Espírito, eles falavam, olha, não vai para Jerusalém, que não tem coisa boa que te espera lá, não. Eles profetizaram, falavam para o apóstolo Paulo, se ele não fosse julgar essa profecia, o que ele falaria? Tá bom, eu não vou para Jerusalém. Não vou. Por isso, meus irmãos, o grande problema que existe hoje nas igrejas não é o fato de haver a profecia. Porque aquele irmão deu a profetada, como fala. Qual é o problema? Julgue. Deus te deu o discernimento, assim como existe o dom da profecia, existe o dom do discernimento do Espírito. Exerça esse dom que Deus te deu. Veja se aquilo que a pessoa falou, se vem ou não de Deus. Como que eu vejo se vem ou não de Deus? Em primeiro lugar, vejo assim, vai contrário às Escrituras. Se vem uma profecia que é contrária às Escrituras, em primeiro lugar, nós rejeitamos. Agora, se é algo que não vai contra as Escrituras, se aquela pessoa é reconhecida como um homem ou uma mulher de Deus, e aí o que eu faço? Eu recebo na hora? Como é que eu faço? Meus irmãos, nós precisamos entender que julgar as profecias faz parte da nossa caminhada cristã. Lembra lá de José, filho de Jacó? José, quando recebeu um sonho de Deus, José recebeu um sonho de Deus, e ele chegou para todos os irmãos e falou, recebi um sonho. Sabe qual é o sonho? Que cada um tinha um molho de trigo, e o molho de vocês, o molho é aquele, quando pega um monte de trigo, junta, né, faz um negócio bonito, grande assim, aí o molho de vocês se curvavam diante dos meus, diante do meu molho, né? Vocês vão se curvar. Aí os irmãos ficaram bravos, ficaram doidos, né? Aí no dia seguinte ele chega, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, ele tinha 11 irmãos, elas se curvavam diante de mim. Aí, até o pai dele deu acorda, meu, que negócio é esse? Você está doido? Meus irmãos, tem profecias que quando vem para a gente, sabe o que a gente faz? Faz igual Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 2 que apareceram anjos, meus irmãos. Tinha os pastores no campo, apareceram anjos, uma multidão de anjos dizendo glória a Deus nas maiores alturas. E aí esses anjos foram lá e contaram para Maria. Sabe o que Maria fez? A palavra de Deus diz que Maria guardou aquilo no coração dela. Sabe por quê, meus irmãos? Que se é para nós, que fique para nós. Se é algo que Deus falou para você, que fique para você. Se é algo que Deus ele falou para mim, que fique para mim. Eu não preciso sair contando para ninguém isso daí. Faça como Maria, guarde para você. Porque se realmente é de Deus, isso vai acontecer. Se a palavra é realmente do Senhor, isso vai acontecer. Nós não precisamos ter muito. E assim como o apóstolo Paulo fez, ele julgou as profecias. Mas ainda assim ele entendeu que, mesmo com a profecia ela não era para que ele não fosse para Jerusalém. Ele julgou a profecia e entendeu que ele sabia o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Isso a gente percebe lá no capítulo
20, quando ele fala, olha, eu estou indo para Jerusalém e eu sei que de cidade em cidade que eu vou, Deus é que fala para mim que eu vou sofrer perseguição, que eu vou sim sofrer, que vão me bater, que Deus já falou isso daí. Mas ainda assim ele guarda no coração dele. A profecia ela vem para consolar o nosso coração. A profecia ela vem para confortar o nosso coração. A profecia não é ganhar um cheque de $1 milhão para ganhar. Não é isso. Não é isso que a gente vê no Novo Testamento. Como é importante, como são importantes, meus irmãos, que Deus ele use homens e mulheres. Como esse dom é importante. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, ele coloca lá em 1 Coríntios 14 como um dos dons mais importantes que nós devemos buscar, que é o dom de profetizar. Não é o dom mais importante, eu vou falar sobre isso ainda agora. Mas ele é um dos dons mais importantes que todos nós devemos pedir a Deus, para que Deus use as nossas vidas. Muitos são profetas e nem sabem. Muitos falam, às vezes, numa amizade, falam e nem sabem que estão profetizando sobre a vida do outro, nem sabem que estão dando uma palavra, profetizando, sendo usados por Deus. Já outros já são mais como Ágabo, né? E eu confesso aos irmãos que o camarada precisa ser bem resolvido no seu espírito para poder falar assim como Ágabo. Assim diz o Espírito Santo de Deus. E aí vai falar. E que seja bem resolvido, porque ninguém clame sobre si a autoridade do Deus, Criador dos céus e da terra, para dizer uma coisa que Ele não falou para você. Isso é algo muito sério. Porque a gente percebe isso no Antigo Testamento, os profetas fazendo isso também. Mas de alguma maneira Deus ele usa Ágabo aqui para que isso acontecesse também. Esse é o primeiro grande problema da profecia, quando ela não é julgada. Mas existe ainda um segundo problema, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 a 21. 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21. Diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Veja o que o apóstolo Paulo está falando: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Que profecia que ele está falando aqui? Alguém aqui despreza a Bíblia? Você acha que o apóstolo Paulo falaria assim: olha, despreze a Bíblia? Olha, quando você for ler a Bíblia, julga todas as coisas, pega só a parte boa. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não é dessas profecias aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de um outro tipo de profecia, que são essas profecias, dos dons de profecia. Ele está falando em primeiro lugar: olha, não apague o espírito. Não é porque você vai ouvir uma profecia que é errada, que você vai apagar, que você vai minar aqueles que estão profetizando corretamente. Não são porque aqueles estão usando os dons espirituais de uma maneira incorreta, que nós devemos apagar o Espírito Santo, que devemos dizer não ao Espírito Santo, que devemos dizer não às manifestações do Espírito Santo, porque elas são para a edificação da igreja. Mas o problema é que, quando deixamos de julgar, acabamos por apagar o Espírito Santo, abafar as coisas do Espírito Santo. E nós, como igreja, meus irmãos, nós não podemos apagar o Espírito Santo. Nós precisamos ter a coragem de dizer: Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, eu quero para mim tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero para mim todos os dons que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero. Eu não quero dizer não para o Senhor. Se o Senhor quer me usar de uma maneira que eu nunca vi, que o Senhor me use. Precisamos ter essa coragem, meus irmãos, de poder buscar. E a palavra de Deus nos ensina a buscar os dons, os maiores dons, os melhores dons. Então não podemos apagar o Espírito, não podemos. E o apóstolo Paulo nos ensina isso também lá na sua primeira carta aos Coríntios. Se você quer saber mais sobre isso, sobre esses dons espirituais, como eles devem ser tratados na igreja, lá em 1 Coríntios do capítulo 12 até o capítulo 14, ele explica claramente como esses dons devem ser tratados na igreja. Então, nós não podemos impedir o Espírito Santo de agir. Se impedirmos o Espírito Santo de agir, ele não vai ter liberdade entre nós. Mas existe, muitas pessoas poderiam dizer: ah, pastor, mas eu ouvi dizer que os dons cessaram. Eu não creio que os dons cessaram, mas eu creio sim uma outra coisa. Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus 24, versículos 11 e 12. Porque a grande pergunta que talvez
talvez alguém que tem estudado o livro de Atos, como nós temos estudado o livro de Atos, é que em todos os lugares, todo mundo falava em línguas, quase todo mundo profetizava. Isso era muito comum na igreja, e parece que nas igrejas hoje a gente já não vê tanto isso. Aonde foi parar esse tal Espírito Santo, que parece que estou vendo aqui? O que será que tem acontecido? Por isso que alguns falam, eu acho que eles cessaram lá no primeiro século com os discípulos. Mateus capítulo 24, versículos 11 e 12. Jesus nos ensina o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nos últimos tempos, o apóstolo Paulo ele nos adverte, algo que precisamos ter cuidado. Que nos últimos tempos, muitos falsos profetas se levantariam. Então, é possível que até mesmo dentro das igrejas, alguns falsos profetas estejam agindo. Precisamos ter cuidado, é só um cuidado que precisamos ter. Não está dizendo aqui que não haveriam profetas verdadeiros, mas que haveriam muitos falsos profetas. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 12, é que por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade, eu não sei se os irmãos sabem a diferença entre o pecado e a iniquidade. O pecado é algo que eu pego contra Deus na ignorância. Eu não sei e pequei. Eu não sabia que não podia fazer isso. Eu não sabia que eu não podia comer sangue. E comi um chouriço, uma galinha cabidela, eu não sabia que eu não podia. Você não sabia, pastor? Não pode. Na ignorância eu fiz, não sabia. Eu não sabia que o homem não pode se relacionar sexualmente com a mulher nos dias da menstruação dela. Eu não sabia disso, pastor. Eu não sabia. Agora sabe. Mas e a iniquidade? O que é iniquidade? A iniquidade, sabe o que é iniquidade? Pode mentir? Pode mentir? E eu vou e minto. Eu sei que é errado. E ainda assim eu vou e faço. Isso é iniquidade. Eu sei que é errado, ainda assim eu vou e faço. Isso é iniquidade. E o que Jesus está falando? Que nos últimos tempos a iniquidade ela ia aumentar de tal ponto que o amor ele iria se esfriar. Só que tem uma coisa, sabe o que é o amor? O amor é o maior dos dons. 1 Coríntios 13 diz que não existe dom maior que o amor. O amor ele é o maior dos dons. Ora, se o maior dos dons vai esfriar, imagina os outros. Se o amor que é o maior dos dons, a tendência dele é que se esfrie, os outros também devem se esfriar junto, de igual maneira. Agora, por que o dom se esfriou? É por causa de Deus? Não, não é por causa de Deus, mas é por causa da nossa iniquidade. Sabe por que a gente não vê mais o Espírito Santo de tal maneira como a gente via no livro de Atos? Porque a gente sabe o que é errado e ainda assim a gente vai e faz. A gente sabe o que não pode fazer. A gente conhece os mandamentos de Deus, ainda assim vamos e fazemos. Os irmãos, se queremos ver, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quantos não têm visto a manifestação de Deus? Sabe por quê? Porque não tem se santificado, tem brincado com o pecado, não tem tomado posição contra o pecado. Meus irmãos, como igreja, precisamos tomar posição contra o pecado. Sabe por quê? Porque essa profecia de Jesus, ela vai pegar. Essa profecia que Jesus falou, que o amor de muitos vai esfriar. Ele não está falando dos iníquos, não. Ele está falando da sua igreja. Ele está falando que dentro da igreja o amor de muitos vai esfriar. A profecia está aí, vai pegar muitos. A pergunta é, vai pegar você? Em mim não, Senhor. Eu não quero. Que não seja assim para mim e para minha família. Que não seja assim para você e para sua família também. Por isso, olha, esteja firme nessa campanha de oração. Precisamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Clamar a Deus por santificação, clamar a Deus por força contra o pecado. Meus irmãos, nesses últimos tempos temos vivido um tempo onde muitos crentes têm brincado com o pecado. Não podemos mais, precisamos como igreja dizer não ao pecado. Porque por conta do pecado,
O amor vai se esfriar. E junto com o amor, os outros dons acabam se esfriando de igual maneira. Porque o amor, ele é o maior dos dons. Se queremos ver a profecia sendo realmente efetiva na igreja, não só a profecia, o amor, todos os dons que Deus ele tem dado. A gente leu aqui uma grande lista lá em Romanos 12, a gente leu uma lista. 1 Coríntios 12 tem outra lista. Vários lugares mostram os dons. Se nós queremos ter esses dons agindo na igreja, precisamos dizer não ao pecado em nossas vidas. Precisamos tomar posição contra o pecado. Deus ele fala conosco. Sabemos como Deus fala. Deus ele fala através do seu Filho, seja através das Escrituras, ou seja do corpo do próprio Cristo, que é a própria igreja. Por isso que Jesus ele fala através de homens e mulheres também, que é através dos dons de profecia. Deus ele fala, Deus deixa claro a sua vontade. Agora, uma vez que nós sabemos a vontade de Deus, eu quero dizer para você, não tente entender o porquê da vontade de Deus. Existe um texto que nós falamos aqui que eu acabei não lendo, né? Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. A vontade que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida não é a vontade que eu tenho para a minha vida, nem a vontade que você tem para a sua vida. Os caminhos que Deus ele tem para nós não são os caminhos que nós planejamos para nós mesmos. Por isso, meus irmãos, que quando a gente entender, quando a gente descobrir a vontade de Deus, olha, não procure entender a vontade de Deus na sua vida, não. Olha o que diz lá no versículo 14, lá de Atos capítulo 21. Aqueles homens, eles receberam a palavra de Deus, receberam a profecia. Deus ele falou através de vários profetas ao apóstolo Paulo: olha, Paulo, você vai sofrer lá em Jerusalém, não vá, você vai sofrer. Ainda assim, o apóstolo Paulo sabia qual que era a vontade de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo sabia qual que era a vontade de Deus na vida dele, que era assim para ele ir para Jerusalém, porque a missão dele não era só para os gentios, mas era também para os judeus e para os reis. Ele sabia que os judeus estavam lá em Jerusalém, ele precisava ir para lá. No versículo 14 diz: como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Meus irmãos, não obstante aqueles homens terem recebido tantas profecias, eles ainda assim disseram: seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei por que Deus está fazendo isso. Eu não sei por que Deus quer levar o apóstolo Paulo lá para apanhar. E eu não entendo por que Deus manda uma profecia para alguém que vai apanhar. Você já recebeu uma profecia dessa? Olha, amanhã vamos te amarrar, vamos te dar um couro. Pelo menos eu não fui nem nas igrejas pentecostais, eu não vejo nem esse tipo de profecia. Parece não ser algo incomum. O que Deus está querendo com isso? Porque, meus irmãos, às vezes a vontade de Deus, ela sai, tira a gente da nossa zona de conforto. Porque a gente, que profecia que a gente quer? A gente não quer profecia que a gente vai apanhar, a gente quer profecia que a gente vai receber conforto, uma casa melhor, um casamento com uma mulher, com um homem bonito, dinheiro, bens, receber uma bênção espiritual. É isso que a gente quer ouvir. Mas, Senhor, como que eu posso, Senhor Deus, entender que o Senhor está profetizando para o apóstolo Paulo ir para Jerusalém e que ele vai apanhar lá, que vão amarrar ele, não só apanhar nada, apanhar de cinta, né? Como isso, meus irmãos? Como que nós podemos entender a vontade de Deus? Nós lemos no decorrer do culto, olha aí no seu boletim, Romanos capítulo 12, o texto que nós falamos, olha lá os 2 primeiros versículos. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, na página 3 do boletim, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, se nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos mudar a nossa mente, estar dispostos a não pensar como nós pensávamos antigamente, não pensar de Deus, no meu relacionamento com Deus, aquele tipo de relacionamento que, Senhor, olha, eu vou fazendo, Senhor, vai profetizando bênçãos sobre a minha vida, Senhor, que eu estou. Não é isso. Meus irmãos, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, precisamos estar dispostos a renovar a nossa mente, dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu estou disposto, Senhor. Quando eu estou disposto, meus irmãos, a ouvir a vontade de Deus e dizer, Senhor, eu não entendo a sua vontade, mas eu vou deixar a minha própria vontade, eu vou cumprir a sua vontade mesmo sem conhecer. Sabe o que isso é? Sabe do que a Bíblia chama isso? Do nosso sacrifício, que é santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, meus irmãos. Quando nós dizemos não para a nossa vontade e dizemos, Senhor, eu creio que a tua vontade é melhor para mim. Eu creio que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu vou cumprir a sua vontade, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele sabia muito bem disso. Ele sabia que ele ia sofrer lá em Jerusalém. Ele poderia falar, eu não vou, eu quero ficar entre os irmãos, aqui eu estou seguro. Mas ele sabia que não era esse o plano de Deus para a vida dele. E ele estava disposto a pagar o preço, meus irmãos. Ele estava disposto, a gente vê isso lá em Atos capítulo 21. Olha lá um pouquinho mais para frente. Ele diz no versículo 13: então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como é lindo isso. Como é lindo quando alguém diz não à sua própria vontade, mesmo sabendo daquilo que ele pode perder, mesmo sabendo dos perigos que ele pode encontrar. Mas ele diz, eu estou disposto até mesmo a morrer em nome de Jesus. Será que estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos a fazer esse sacrifício? Esse é o sacrifício que Deus ele pede de cada um de nós. É que nós venhamos a dizer não para a nossa própria vontade, dizer sim, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade na minha vida. Senhor, sim, eu quero cumprir a tua vontade, Senhor, na minha vida. Meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a mesmo entender, sem entender o porquê da vontade de Deus. Se Deus ele é maravilhoso, ele vai dizer o porquê depois. Ele vai sim se revelar, ele vai sim se manifestar. Mas precisamos estar dispostos a fazer assim como Abraão. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. E vai para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. Você nem sabe, mas pega, faz a mala e sai. Vai para a rodoviária, eu vou te mostrar qual ônibus você vai pegar. Eu imaginei isso aí, para onde você vai? Eu não sei, mas eu estou indo. Porque eu sei que a vontade de Deus é melhor do que a minha própria vontade. É isso, meus irmãos. É quando eu confio que os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos, de que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Mas não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo faz no versículo 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. O apóstolo Paulo ele faz a vontade de Deus, mesmo sabendo aquilo que ele iria enfrentar. Ele está disposto a ir e fazer a vontade de Deus. Ele vai e faz a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, a grande verdade é que a grande maioria de nós conhecemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Dificilmente alguém aqui não sabe o que Deus quer da sua vida. Talvez estejamos em estágios diferentes dessa nossa caminhada cristã. Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez você precise ainda decidir, olha, eu quero seguir esse Jesus. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Eu quero viver para Ele. Quero me batizar. Talvez seja isso que Deus esteja colocando no seu coração agora. Olha, aceite Jesus, receba Jesus Cristo, seja batizado. Talvez seja isso que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei. Talvez você já tomou essa decisão do batismo e Deus está te chamando para trabalhar na igreja, para ter algum ministério, trabalhar em algum ministério, a ajudar, a ter, se Deus ele tem despertado algum dom espiritual na sua vida, eu não sei, mas Deus talvez esteja colocando isso no seu coração. Ou talvez você já tenha dons e Deus queira te dar mais dons ainda, eu não sei. Mas a grande verdade é que nós sabemos o que Deus tem colocado diante de nós. E
A pergunta que fica é: e agora? O que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou tomar? Temos alguns caminhos assim. O primeiro é continuar com a minha própria vontade. Dizer: tá bom, Senhor, eu sei a sua vontade, eu vou ficar aqui seguindo a minha vida aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor está me chamando aí para ser um discípulo seu, para ser fiel, para virar um crente de verdade, batizar, crente de carteirinha. Ou talvez, não, Senhor, não é meu negócio isso daí. Eu não sei o que Deus ele tem chamado você. E qual é o caminho que você vai tomar? Alguns não entram pelo caminho da vontade de Deus porque ficam tentando achar a confirmação de Deus. Querem fazer que nem Gideão: Senhor, olha, Senhor, Deus vai falar. E não, Senhor, mas olha, amanhã faça que tenha um orvalho, que parece toda a grama molhada, mas só aquele chumaço de algodão sequinho. Aí ele vai lá. Não, Senhor, agora o contrário, só o chumaço de algodão molhado, a grama sequinha. Aí vai lá, assim. Meus irmãos, essas coisas não adiantam. Deus ele já falou. É a gente que é teimoso. Somos nós que somos teimosos. Por isso que a palavra de Deus fala: olha, quando você ouvir a palavra de Deus, não endureça os seus corações. Ao ouvires a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe por quê? Deus ele mostra na sua história o povo de Israel. E ele fala: não endureça o seu coração como o povo de Israel lá no deserto. Aquele povo ficou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Sabe quantos entraram? Só 2. De mais de 1 milhão de pessoas, só 2 entraram. Só 2 que entenderam que precisavam confiar no Senhor. Só 2 entenderam qual era a vontade do Senhor. Quantos homens e mulheres cristãos estão aí perambulando no deserto porque não decidiram tomar a decisão de dizer: eu não quero, estou cansado dessa vida cristã medíocre. Quero tomar posição, eu quero ser um crente de verdade. Quero parar de brincar de ser crente. Eu quero ter uma vida cristã de verdade. E meus irmãos, sabemos que se buscarmos com todo o nosso coração, nós vamos encontrar a Deus. Como diz o texto bíblico: buscar-me-eis e me achareis, se não buscardes com todo o nosso coração. Nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Alguns param ao saber da consequência. Ah, Deus, eu vou apanhar, não quero. Prefiro ter essa vida aqui só de bênção. Prefiro ir lá naquela igreja que faz umas orações para receber uma bênção, e aí tá bom, só isso. Mas não estão dispostos a pagar o preço.